Fala pessoal, tudo bom? Videozinho rapidinho de Warzone. Deixa eu só mostrar aqui, ó, nosso querido 11800H, tá? Mas você vai ver o mesmo tipo de frame rate no 11900 em todos eles, tá? O clock tá baixo aqui porque ele ficou um tempo parado, mas ele tá com a RAM em 3600 configuradinho e a 4.6. O BCLK eu diminuí, tá 101, só para ficar um pouquinho acima de 100. Vamos só rodar um AIDA 64 aqui e ver quanto tá dando de latência. Eu imagino que esteja perto de 50. Talvez um pouquinho abaixo de 50, não sei, vamos ver. Tá? E aqui já aparece a config toda. Olha lá. 3.627 a RAM, command rate 1, tudo certinho, tudo direitinho. Tá? Vamos ver o que vai dar de score pra gente. Eu tô fazendo esse vídeo porque mais de uma pessoa me perguntou e até me questionou, meio que como se o frame rate que eu apresentei no outro vídeo não fosse, talvez não fosse possível, apesar de que eu não evidenciei nada, né? Tá meio alta essa latência aqui, viu? Dá pra melhorar um pouco, mas vamos tocar assim, que talvez dê uns 190 só lá, mas tá bom. Porque o que a gente costuma ver por aí, o Warzone rodando a 120, 130 aí no Interposer. E tá fora do que devia ser visto. Se configurar, seguindo o formato dos meus guias, fica muito próximo disso aqui, com uma RAM de qualidade, e um pouco abaixo com a RAM baratinha, mas ainda se tem bastante ganho, né? Se tem bastante ganho em qualquer cenário. Belezinha, 53. Achei meio alto, vou até clicar mais uma vez porque eu sou teimoso, mas eu acho que deveria dar mais baixo. Apesar que o Battle.net está aberto no fundo, né? Pode ser que esteja influenciando. Quer dar 53, tudo bem. Vamos lá para o Warzone. Warzone no padrãozinho, Full HD, configuração mínima, né? A mínima padrão dele, até tem alguma coisa para desligar. A única coisa que vai estar diferente do outro teste é que eu deixei HDR habilitado para ficar mais coloridinho, ficar mais bonitinho, tá? Mas do resto, deixa ele entrar aqui. Vamos lá, o Warzone que gosta de enrolar. Vamos lá. Ó, 3080 padrão, até esqueci de falar lá fora. Full HD, só tá com o HDR ligado, tá? Para ficar mais colorido. Mínimo. Não, DLSS não, pô. Vou colocar Image Scaling da NVIDIA. O Balanced tá bom e vou colocar bem Sharp. Para ter certeza que a placa de vídeo não influencie. Vou seguir naquele padrão do solo, para não prejudicar os outros, já que eu estou só testando. Espero que pegue um match rápido, vamos ver. Vamos ver se pega um round rápido aí, tomara. Tomara que pegue, vamos ver. Tô tomando água e o microfone deve ter captado. Inclusive tá até que bem tarde já, mas eu não queria deixar de colocar esse vídeo. Enquanto ele tá carregando, para semana que vem deve ter Huananzi B660 com 12700K, plataforma top no precinho, e eu acho que talvez mais uns 15 dias aí para frente a gente deve ter o 13700K também, já numa Z690, tá? Em ambas as plataformas eu vou seguir aquele meu padrãozinho, eu vou fazer a configuração que todo mundo faz e mostrar o frame rate.
e depois a gente vai otimizar. Não vai ter ganho como no Interposer, porque o Interposer, o BIOS vem muito bagunçado, mas tem bastante ganho. Né? Às vezes você ganha até 20% numa plataforma novinha dessa, só de configurar bonitinho. O Interposer dá muito mais. O Interposer, dependendo do cenário aí, você ganha mais de 50% de FPS. Tá? É muito mesmo. Bom, vamos lá. Estamos caindo. Me parece bem perto de 200 isso, para não dizer que é 200. Às vezes menos, às vezes mais. E agora a gente mostrou direitinho que é um Interposer, que é o 11800H. Eu sei que é uma área pouco habitada aqui, quer dizer, não sei onde eu estou no mapa, deixa eu olhar. Tá meio no meio do nada. Mas a toada é aí, vai ser de 190 provavelmente para cima. Tem um cara tirando em mim. Eu tô sem som aqui, tá? Eu poderia ter som, tem como eu colocar um fone de ouvido, mas eu nem me atentei. Vamos cair de novo lá. Me parece bem próximo de 200, né? Não dá pra reclamar, não. Deixa ele liberar a queda aí. E o que eu acho interessante é que com o tempo as pessoas vão começar a entender o quanto é importante o cache. Inclusive é por isso que o 5800X 3D vai tão bem. E o quão importante também é a frequência, a latência da memória. Tá? Não vou poder cair na cidade. Não tem como você ter uma boa performance com isso não configurado da forma correta. Até me lembrou de uma coisa, até hoje eu não tenho o 5800X 3D e provavelmente não vou ter o 7800X 3D porque ele se sai melhor, né? No caso, vamos supor o 7800 3D, ele vai se sair melhor do que um 13700K, desculpa, do que um 13700 não configurado. Você configurou, eu acredito que vai acontecer a mesma coisa que com o 5800X 3D. Você configurou a plataforma Intel, ela é mais rápida, né? Arrumou a RAM. Na verdade, o que o 3D faz, né, o cache stackeado, é que você pode ter uma configuração de RAM meio que destrambelhada e a performance ainda é boa. É isso que ele faz, né? É esse que é o lance. Então, eu vou esperar sair review do 7800 3D, mas eu acho pouco provável que eu compre um dele. Principalmente porque eu já vou estar com os números do 3700 na mão. Então acho bem pouco provável. Se eu tiver enganado ele se sair mais de 20% superior a um 13900K, aí a gente compra um dele para brincar. Mas eu não tô achando, não. Eu acho que ele vai ser no máximo uns 10% melhor do que o 13900K. E o nosso 13700K tunado vai ser melhor do que ele. Tomara que eu esteja errado, porque é mais um brinquedinho novo. Faz um tempo já que eu quero pegar um desses 3D para brincar, mas infelizmente ainda não me convenci a gastar, a investir esse dinheiro aí, porque eu não acho que vai chegar na melhor performance possível. Caramba, velho, eu achei que eu tava num lugar onde devia ter bastante gente, mas eu caí na borda, né? Que eu quis cair perto da cidade. Aqui eu vou ficar andando que nem um idiota e não vou encontrar ninguém. Deixa eu atravessar a água aqui, vai. Dá pra atravessar? Dá. Mas voltando a falar disso aqui, porque o intuito desse vídeo é mostrar Warzone, né? No 11800H. Eu imaginei que ia estar um pouquinho mais baixo, porque aqui a configuração está um pouquinho menos apertada, mas assim, é de 190 para cima, a maior parte do tempo, quando não 200. E esse tipo de FPS, eu já falei uma vez, já falei mais de uma vez, eu vou repetir de novo, você só vê aqui. Seja em Ryzen, seja em 11800H, seja em 12ª, seja em 13ª, o pessoal aí de review para chegar nisso aqui precisa de um 13ª geração para você ver. Mas eu também acredito que com o tempo
o jeito de pensar e o conhecimento que eu tenho passado vai se difundir e a gente vai começar a ver mais locais com esse tipo de resultado. Pelo menos eu espero, né, para que as pessoas invistam o dinheiro delas da melhor forma, porque muitas vezes você às vezes troca uma placa de vídeo para ter mais FPS, né? Você estava, sei lá, numa 2060 e vai para uma 3060 Ti, gasta uma boa moeda e não muda praticamente nada, porque o que estava te segurando aí pode ser, não é sempre, né? Mas no caso de jogo competitivo aqui, que nem o Warzone, era a tua memória desde o começo, aonde você precisaria gastar talvez meia hora para configurar e nada de dinheiro. Aí depois de fazer isso, se houvesse necessidade de mais FPS, aí sim, aí você vai para uma placa de vídeo mais forte. Tá? E eu acho interessante que assim, DDR2 eu era muito novo, eu não me ligava nessas coisas, mas eu acho que tinha o mesmo efeito. Mas desde que eu comecei a mexer com memória, que foi na época das DDR3 mesmo, cara, sempre deu muita mudança. E sempre foi... E não é só aqui no Brasil, não. Sempre foi ignorado em tudo que é lugar. É muito raro pegar. Quer dizer, hoje em dia está um pouco mais comum, mas é praticamente ignorado em tudo que é lugar. Né? É tipo... Estava comentando, eu fiz uma live com 5600G. O pessoal usa meio como micro-ondas o computador, né? Você liga na tomada, coloca 1 minuto e beleza, tá pronto. É isso aí. Deixa eu voltar lá pro cara me matar, vai. Tô cansado de andar aqui na besta. Se é que veio daqui o tiro, né? Cara, nem pra morrer eu não presto, viu? Eu tô andando que nem um besta aqui. Já tá com mais de 10 minutos o vídeo. Bom, acho que deu pra ver que o FPS que eu mostrei era aquilo mesmo, né? Não era invenção da minha cabeça. Me perdoe até não ter colocado a configuração do PC e esse tipo de coisa, porque o canal era bem novo, então eu nem me toquei que eu precisaria evidenciar. E eu também fiquei super empolgado com esse número, eu não estava esperando 200 frames nesse cara nem a pau. Mas é isso, ficamos por aqui e um bom divertimento a todos.